multiplicado por 30 centímetros vai nos dar, então, um comprimento equivalente de 12,5 metros. Então, o tubo ele tem 11 metros de comprimento linear, mas eu vou usar o comprimento equivalente para determinar a bitola do tubo. Então, está aqui, ó, comprimento máximo equivalente. Então, a gente vê aqui, ó, uma linha de sucção de 10 TR, o diâmetro mínimo. Se ele tiver um comprimento equivalente de até 12 metros, eu vou usar essas bitolas aqui. Ó. Se for de 15 TR, a linha de sucção, vai ser nessas bitolas. Então, nós temos o diâmetro mínimo e temos o diâmetro recomendado. Então, aqui, linha de sucção mínimo e recomendado. E a linha de líquido 10 TR, nós vamos levar em consideração também se a condensadora está acima ou no mesmo nível da evaporadora ou está abaixo. Né? Então, unidade condensadora acima ou no mesmo nível. Então, se for, um exemplo, 30 metros. Então, circuito é 10 TR. Qual é a linha que a gente vai usar? Diâmetro mínimo, na sucção 1 polegada 3/8, recomendado 1,5. E, para a linha de líquido, nós vamos pegar, considerando que a condensadora está abaixo da evaporadora, nós vamos pegar um tubo, então, de 5/8 para a linha de líquido. Se for o de 15 TR, nós vamos pegar, de acordo com essa tabela, aqui vai aumentando o comprimento equivalente, ó, até chegar em 84 metros, certo? E aí nós vamos usar, então, as linhas de acordo com essa tabela. Aí que a gente vai determinar, então, o diâmetro das tubulações. Dimensionamento da tubulação, então, outro item importante que a gente tem que levar em consideração é o desnível. Tá? Então, aqui, ó, para cada caso daquele 0 a 12, 13 a 24, 25 a 36, até 61 a 84, nós vamos pegar o desnível aqui. Ó. Então, naquele caso, para 30 metros, a gente vê ali ó, a terceira coluna. Então, a gente pega aqui qual é o desnível entre a evaporadora e a condensadora. Vai ser de 20 metros em todos os casos. Tem alguns casos aqui que é 10, né, até 12 metros de comprimento equivalente, dependendo da condição, circuito de 15 TR com a condensadora abaixo da evaporadora para até 84 metros de comprimento equivalente, vai ser desnível de 15. Depois a gente vê aqui a espessura de tubo, tá? Então, da linha de líquido, então aqui a espessura do nosso tubo, de acordo com a bitola da linha, né? Então está aqui recomendado. E aqui um exemplo então de instalação. Aqui a gente tem uma unidade 40 RTD 25 com uma condensadora de 10 e outra de 15. Então, para o circuito de 10, ele tem aqui ó, o comprimento linear, 0,3 metros, 0,5, 2, 2,5, 2, 4, 2,5, 2,5, 2,5, 2, 2 e 3, e 0,3. Então, o comprimento linear aqui ó, é 23,1 metros, somou tudo. E o comprimento equivalente? Bom, ele contou aqui que nós temos 14 curvas. Então, como para cada curva a gente adiciona 30 centímetros, nós vamos ter uma adição de 4,2 metros no comprimento equivalente. Então, o nosso comprimento equivalente total não vai ser 23,1 metros, sim 27,3. É esse valor que nós vamos usar para determinar a bitola. Então, 27,3 está entre 25 e 36. Linha de sucção, então vai ser 1 polegada 5/8. E a linha de líquido, então, para o circuito de 10 TR, vai ser 5/8. Então, já determinamos as bitolas para o circuito de 10 TR. Lembrando, né, a condensadora está acima ou no mesmo nível da evaporadora. No caso aqui está acima. Então, é por isso que a gente pega aqui não o de baixo. Se bem que seria a mesma bitola. Depois do circuito de 15, também pegou aqui os comprimentos equivalentes. Né? Então, aqui, esqueci de dizer, mas aqui, essa tubulação que está subindo aqui, ó, eu usaria em 3 metros um sifão invertido, como a gente também faria no caso do circuito de 15 TR. Aqui em 3 metros eu uso um sifão invertido. Calculando todas as curvas, então nós vamos ter as mesmas 14 curvas aqui, só que agora o comprimento real é um pouquinho maior, 25,1, e o comprimento equivalente, 29,3. Então, olhando lá, a única diferença aqui
O comprimento equivalente ele vai manter na mesma tabela, né, na mesma coluna, porém a capacidade é maior. Então vai ser entre 25 e 36, o circuito vai ser de 15 TR, uma polegada e 5 oitavos na linha de sucção e uma polegada e 5 oitavos na linha de líquido. Desculpe, e 5 oitavos na linha de líquido. Então uma polegada e 5 oitavos na sucção, 5 oitavos na linha de líquido. Então essas bitolas nós vamos usar também para determinar a carga de refrigerante. Tá? Processo de brasagem. Então, toda e qualquer brasagem que for feita, recomendação qual é? Sempre circular nitrogênio, né? Para expulsar o oxigênio aqui e não deixar formar o óxido de cobre, que é essa camada aqui que a gente está vendo escura. Né? Isso aqui depois, com o tempo, ela vai se soltar e vai para dentro do sistema de refrigeração, vai entupir canais de lubrificação do compressor e vai acabar danificando o compressor. Então, o óxido de cobre ele é difícil de ser removido, né? Mas quando eu boto cobre mais oxigênio com alta temperatura, ele forma o óxido de cobre, que é essa camada aqui. E aí danifica o compressor. O que eu posso fazer, então? No momento que eu estiver aplicando o calor aqui para fazer a brasagem, eu passo nitrogênio. Eu passando nitrogênio, eu não tenho oxigênio e não vou ter a formação do óxido de cobre. E não vou ter essa camada aqui, certo? Então, muito importante fazer o processo de brasagem adequado. Depois, isolamento térmico, então usar as espessuras de acordo, fazer a isolação das tubulações separadamente, tá? Usar a espessura adequada, cuidar, na hora de suportar as tubulações, cuidar para que eu não acabe reduzindo a espessura do isolamento, porque no momento que eu apoio aqui, eu estou reduzindo, e aí eu posso ter ponto de condensação aqui. Então, usar suportes aí que possam manter esse isolamento adequado. Depois, teste de tanguidade, então, utilizar 550 PSG e durante 24 horas, né? Anotar a pressão e temperatura, porque se a temperatura do ambiente baixar, eu posso ter mais ou menos uma regra 1,5 PSI de abaixamento de pressão no nitrogênio para cada grau que nós tivermos. Então, baixou 10 graus, nós temos 15 PSI de diferença de pressão. Então, apliquei 550, estava 30 graus, amanhã está 20 graus, é possível que eu tenha lá até 530 e 5 PSI lá, porque ele baixou não porque vazou o nitrogênio, mas sim porque baixou a temperatura do ambiente. Fazer o teste de pressão, depois da evacuação, fazer o processo de evacuação, fazer a medição com o vacômetro, tem que chegar ali entre 500 microns, estabilizado, né? Depois de uma hora, faço evacuação, baixo lá o nível de vácuo até 400 microns, se possível, isolo a bomba de vácuo do sistema, deixo só o vacômetro medido. Depois de uma hora, ele tem que manter no máximo 500 microns de nível de vácuo. Com isso, está aprovado o processo de vácuo. Então, aqui a gente tem, então, para avaliação do processo de vácuo, o que acontece? Ele chega, se baixar a 500, daqui a pouco, quando eu isolei a bomba, ele aumenta, eu tenho que continuar fazendo a evacuação. Tá? Só que ele está acima do nível. Depois, então, eu vou. Se eu fiz a evacuação, isolei, daqui a pouco ele começou a subir, significa que eu tenho ainda umidade. Estancou em um determinado ponto, eu tenho umidade, tem que continuar fazendo a evacuação. E se ele continuar subindo e não estabilizar, então significa que a gente tem vazamento. Então, o normal seria fazer evacuação, chegar num nível ali, a partir dali, então, baixar até um mínimo de 500 microns, depois de uma hora ele tem que estabilizar em 500 ou menos, certo? Tudo isso para garantir, então, tirando umidade e ar do sistema, para garantir que eu não tenha rompimento do bobinado devido à degradação ali do veneno. Porque o que acontece quando eu tenho ar e umidade dentro do sistema? A umidade ela vai reagir quimicamente com o óleo refrigerante, que vai atacar o isolamento do motor, que vai fazer esse motor queimar. Então não adianta, mais cedo ou mais tarde isso vai acabar acontecendo, certo?
Então, ele vai atacar o isolamento do motor do compressor e daqui a pouco, quanto mais umidade eu tiver, mais rápido vai acontecer. Mas se tiver menos umidade, também vai acontecer lá na sequência. É importante a gente, no processo aí de instalação, fazer a evacuação adequada. Depois disso, então, aqui nós temos, próximo passo é determinar a carga de refrigerante. Então, e a carga de óleo também, nesse caso, né? Então, a carga de óleo, ela, em geral, até 30 metros não é necessário fazer nenhum tipo de adição de carga de óleo. A partir daí, nós temos que fazer a carga para o comprimento excedente a 30. Então, aqui nesse caso, 40 metros menos 30 são 10 metros. Dependendo do nosso sistema lá e dependendo da unidade externa, por exemplo, 38 EV 10 e 15, circuito de 10 TR, eu vou ter que adicionar 45 mililitros por metro e de 15 TR são 50. Então, 10 metros eu teria que adicionar mais 450 ml ou o circuito de 10 e 500 ml do circuito de 15, nesse caso aqui. Certo? Então, vai de acordo com o que excede a 30 metros. Carga de refrigerante. Então, voltando lá, carga de refrigerante, então, interessa para nós EX e EV. As máquinas de 10 e 15 TEs, elas saem com 4 kg de refrigerante. E, nesse caso aqui, ó, a carga total, não considerando a tubulação de refrigerante, ela ou carga até 7 metros, né? Hoje é até 5, mas até 7. Então, ela para o circuito de 10 é 12 quilos, né? Mais o que exceder a 7 metros. E para o circuito de 15 é 13 quilos. Aqui, no caso, o circuito de 20 TRs, ele sai, então, com uma carga, eu me lembro, se não está aqui, mas que eu me lembro são 7 quilos, e a carga total para o circuito de 20 é 15 quilos. Então, eu vou ter que adicionar o excedente. E ainda de acordo com a quantidade de refrigerante, né, eu vou, para cada linha de líquido de meia polegada, eu adiciono 100 gramas por metro, 5 oitavos, 150. Depois de uma polegada e um oitavo, linha de sucção, 20 gramas por metro. 1 e 3 oitavos, 30 gramas por metro. 1 e 5 oitavos são 45 gramas por metro.